trajetória de Putin rumo ao poder na Rússia é um conto épico de astúcia, estratégia e visão de futuro. A trajetória de um homem tão hábil quanto enigmático que se desenrolou silenciosamente e quando o mundo menos esperava, já estava sob o seu domínio. Nesse capítulo obscuro da história russa, você vai testemunhar a ascensão de um líder que surgiu como um grande estrategista, meticuloso, capaz de reerguer a falida nação da Rússia após a União Soviética, para voltar a ser uma das maiores nações do mundo. Mas, como você verá, todo gênio tem o seu lado oculto, e com Putin não seria diferente. Enquanto o mundo assistia à sua ascensão, poucos suspeitavam dos feitos sombrios que se desenrolavam nos bastidores. Um jogo de poder sem precedentes, onde intrigas e alianças eram somente a superfície de um mar de segredos muito bem guardados. De origem modesta, Putin ergueu como uma sombra imponente e desde as fileiras da KGB até a cúpula do Kremlin, cada passo dado era um movimento estratégico. Então, já coloque esse vídeo na tela cheia, ignore qualquer distração, se acomode e prepare-se para mergulhar nas profundezas da ascensão de Putin ao poder, sua rede global de influências e os seus planos sombrios para o futuro. A história de Vladimir Putin começa em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, na Rússia, numa época em que o país ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, a cidade foi palco de eventos significativos que marcaram a vida de Putin para sempre. Durante sua juventude, Putin revelou-se como um jovem de espírito competitivo e resiliente, destacando-se em esportes como judô e sambo. Sua busca por desafios físicos e mentais, desde cedo, sinalizavam o vigor e a determinação que caracterizariam a sua carreira futura. Já em 1970, Putin ingressou na Universidade Estatal de Leningrado, onde estudou direito e se envolveu em atividades estudantis. Durante esse período, testemunhou o declínio gradual da União Soviética e os claros sinais da insatisfação popular com o regime comunista. Em 1975, logo após a sua formatura, Putin entrou para o serviço ativo da KGB, a temida agência de inteligência da União Soviética. Sua dedicação e habilidades foram reconhecidas e ele foi designado para a Alemanha Oriental, onde atuou como oficial de inteligência em Dresden. Nessa época, ele teve a rara oportunidade de observar de perto os contrastes entre o estilo de vida ocidental e o controle totalitário da União Soviética. Em 1991, o colapso da União Soviética abalou a Rússia e Putin retornou ao país para se envolver na política, em meio à turbulência da transição. Sua carreira política ganhou um impulso quando, em 1999, o então presidente Boris Yeltsin o nomeou primeiro-ministro. No entanto, seu caminho para a presidência estava longe de ser garantido e sua trajetória até o topo foi marcada por inúmeros jogos de poder e alianças estratégicas. E um evento marcante que ajudou muito seu conceito como líder forte e determinado foi quando o presidente conta que queimou os documentos da KGB durante o episódio da queda do Muro de Berlim, para que os opositores nunca os encontrassem. Após a surpreendente renúncia de Yeltsin em dezembro de 1999, Putin assumiu como presidente interino e candidato nas eleições presidenciais de 2000. Aproveitando a sua imagem de líder forte e determinado, Putin lançou uma campanha política usando isso como a sua grande força, enfatizando a necessidade de estabilidade e segurança na Rússia pós-soviética. Em março de 2000, Putin foi eleito presidente da Rússia, consolidando a sua posição de destaque na política nacional e internacional. Seu histórico na KGB, embora não amplamente divulgado durante a sua campanha, adicionou uma camada adicional de mistério e intriga à sua figura política. Entretanto, como você bem sabe, a história de Putin, tanto na política russa quanto na geopolítica mundial, estava apenas começando e ainda teriam muitas águas para rolar, a começar pelo seu governo no seu primeiro mandato. Assumindo o cargo num momento de turbulência pós-soviética, Putin imediatamente se concentrou em restabelecer a ordem e a estabilidade interna.
O seu governo lançou uma série de reformas destinadas a combater a corrupção endêmica e a instabilidade econômica que afligiam a Rússia. Além disso, como você esperaria, Putin buscou retomar o protagonismo internacional da Rússia. Para isso, adotou um tom mais assertivo em relação aos interesses russos no cenário global, criando relações com nações vizinhas e redefinindo a relação com os Estados Unidos. Em seu famoso discurso de 2007, na Conferência de Segurança de Munique, sinalizou a sua visão de mundo multipolar, em contraposição à hegemonia unipolar liderada pelos Estados Unidos. Enquanto isso, o primeiro mandato de Putin ainda foi marcado por desafios internos e externos, como o terrorismo, exemplificado pelos ataques em Beslan em 2004, que resultou na morte de 334 pessoas, sendo que dessas, 156 eram crianças. No cenário internacional, a Rússia desde essa época já enfrentava tensões com a OTAN em relação à expansão da aliança para o leste europeu, que, como você bem sabe, só se agravou desde então. Assim, como você pode observar, Putin deixou uma Rússia transformada, porém ambígua, ao final de seu primeiro mandato. Sua liderança trouxe estabilidade e reafirmou a posição da Rússia no cenário global, mas também levantou questões preocupantes sobre a concentração de poder e a erosão das instituições democráticas. Já no fim de seu primeiro mandato, Putin começou a tomar gosto pelo controle, e como você viu, esse seu desejo pelo poder só iria aumentar. O início do segundo mandato foi marcado por uma confirmação da sua popularidade nas eleições presidenciais de 2004, refletindo uma base de apoio que via nele um líder capaz de restaurar a influência e a grandeza da Rússia. Internamente, Putin manteve o seu foco na estabilidade e na revitalização da economia. As reformas implementadas durante o seu primeiro mandato começaram a render frutos, impulsionando o crescimento econômico, reduzindo a pobreza e aumentando as reservas internacionais do país. No entanto, essa estabilidade econômica também trouxe críticas de que ela era sustentada em grande parte pelos preços elevados do petróleo e do gás, o que poderia fragilizar a economia russa no longo prazo, assim como foi com a Venezuela em suas devidas proporções. Em relação à política externa, ele trabalhou para consolidar as relações com os vizinhos e reforçou a cooperação com países como China e Índia, buscando equilibrar as influências globais com o Ocidente. Além disso, enfrentou desafios ao continuar aumentando a influência russa nas antigas repúblicas soviéticas, o que gerou conflitos como a crise na Geórgia em 2008, que foi uma guerra relâmpago entre Rússia e Geórgia. Nessa, que ficou conhecida como a Guerra dos 5 Dias, ocorreram a morte de mais de 800 pessoas. Tudo começou no verão de 2008, quando o exército russo interveio na Geórgia, após as forças militares georgianas terem iniciado uma sangrenta operação militar na Ossétia do Sul e depois em Abcásia, que são territórios separatistas a favor da Rússia, que já haviam tentado se separar da Geórgia no início dos anos 90. Contudo, após 5 dias, o exército russo teria dominado toda a Ossétia do Sul, defendendo a região que desejava fazer parte de sua prole, e teria ameaçado chegar até a capital da Geórgia, a cidade de Tbilisi. Porém, após negociações diplomáticas, as coisas pararam por aí mesmo, e até hoje a Rússia reconhece a Ossétia do Sul e a Abcásia como partes de seu território, chegando até mesmo a instalar bases militares por lá. No entanto, à medida que o seu segundo mandato avançava, as sombras de preocupações sobre a democracia e os direitos humanos na Rússia se aprofundavam. Como você pode imaginar, já davam o tom do que estava por vir apenas alguns poucos anos depois. Após concluir o seu segundo mandato presidencial em 2008, Vladimir Putin viu-se diante de uma situação complexa que exigiu dele um movimento estratégico para preservar a sua influência e relevância sobre a Rússia. Embora a Constituição russa proibisse um terceiro mandato consecutivo como presidente, como você deve imaginar, Putin não estava pronto para largar o osso. Assim, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro, uma posição que lhe foi concedida por seu sucessor,
Dmitry Medvedev. Economicamente, você vê que Putin manteve o seu compromisso de fortalecer a estabilidade financeira e a prosperidade do país. Assim, investiu em setores como tecnologia e inovação, visando a modernização da economia russa, desenvolvendo produtos como o robô humanoide Fedor, que é um robô destinado a uma variedade de aplicações. Durante o seu período como primeiro-ministro, Putin também priorizou a modernização das Forças Armadas, pois reconheceu que a capacidade militar era uma parte essencial da influência global da Rússia e empreendeu esforços para modernizar e reequipar as Forças Armadas, além de investir em tecnologias de defesa avançadas, como o sistema de defesa antiaérea S-400 Triumph, conhecido por sua longa distância de alcance e capacidade de rastrear vários alvos simultaneamente, ou como o helicóptero de combate Ka-52 Alligator, projetado para missões de reconhecimento e combate. No entanto, o seu governo enfrentou a grande crise financeira de 2008 a 2009, protestos sobre fraude das eleições dos parlamentares em 2011 e ainda enfrentava críticas internacionais por repressão à oposição política e restrições à liberdade da imprensa. Agora, após 4 anos como primeiro-ministro, Vladimir Putin retornou à presidência. Sua eleição para um terceiro mandato como presidente, após o seu período como primeiro-ministro, marcou um momento de virada para a Rússia, e numa votação que foi marcada pela desconfiança do processo eleitoral, Vladimir Putin, do partido Rússia Unida, enfrentou outros 4 candidatos, dentre eles o bilionário Mikhail Prokhorov, que desejava liberalizar a Rússia. No final das contas, ninguém teve chance, já que Putin levaria essa eleição com 63,6% dos votos, aumentando ainda mais as suspeitas de uma possível manipulação eleitoral. Agora, de volta à presidência, Putin se viu diante de desafios complexos. Durante esse período, Putin adotou uma abordagem pragmática em relação à política externa. As relações com os Estados Unidos e a União Europeia passaram por altos e baixos, com questões como a crise da Ucrânia em 2014. Dessa forma, o terceiro mandato de Putin como presidente também foi caracterizado por uma maior centralização do poder e um foco na estabilidade interna. Ele buscou consolidar a sua influência por meio das mudanças políticas, como a reestruturação do governo e a introdução de leis que restringiam a atuação de organizações não governamentais estrangeiras. Agora, já no ano de 2020, Putin conseguiu o incrível feito de ter passado 20 anos no poder, chegando já ao seu 5º mandato. Para você ter uma ideia, a Constituição russa não permite mais do que 2 consecutivos. Mas todos esses anos, tomando frente de uma das maiores nações do mundo, você já pode ter um vislumbre de todo o conhecimento e experiência que Putin conseguiu adquirir nesses anos todos. Para o futuro, Putin parece estar se posicionando no que aparenta ser um novo bloco de poder global, chamado BRICS, que se trata daqueles países que estão num crescimento acelerado, mas que não fazem parte das organizações políticas ocidentais. Uma outra questão importante é a de seu sucessor. Será que Putin chegará a largar o osso da política russa? Ou então ele vai querer carregá-lo consigo até a sua velhice? Se for verdade, superando até mesmo Stalin. Agora, os verdadeiros planos de Putin a partir daí, só o tempo dirá. Será que ele vai se contentar em apenas garantir a soberania nacional russa? Ou será que cedo ou tarde iniciará uma jornada rumo à conquista dos seus vizinhos e depois do mundo? Sinceramente, eu não tenho ideia da resposta para essas perguntas, e só o tempo nos dirá o que está por vir.